Congresso Nacional está sofrendo uma pressão histórica na área do direito dos trabalhadores. E o fim da escala 6 por 1. Vem aí? Vamos ver. Desde a Constituição de 88, o Congresso já engavetou ou mantém paradas ao menos 9 propostas de emenda à Constituição sobre a matéria. Mas agora o tema vem com força pelo projeto da maravilhosa deputada federal Érica Hilton, e foi com elogio mesmo, e do movimento Vida Além do Trabalho. Vamos ouvir mais sobre isso com o nosso também maravilhoso Bruno Silvestre aqui no Plantão do Meteoro. Bora lá! Ô, gente, desculpa aí o elogio para a Érica Hilton, mas é que ela foi genial nessa proposta. Eu tô impressionada. Oi, Ana. Olha, realmente esse elogio é muito válido para a Érica Hilton, a deputada, né? E também é importante a gente falar o quanto é bom e o quanto eu sentia saudade de ver o povo brasileiro pressionando por algo legítimo ao próprio povo brasileiro. Porque, veja, eu não falo isso que eu vou falar agora com orgulho, tá? A última grande conquista dos trabalhadores no Brasil, no direito do trabalho, foi o aviso prévio proporcional ao tempo de trabalho, isso lá em 2011, quando eu ganhei no Supremo Tribunal Federal o mandado de injunção número 1010, que obrigou o Congresso a criar uma lei que desse proporcionalidade ao aviso prévio. Essa foi a última grande conquista dos trabalhadores em termos de legislação. E eu falo disso que eu não falo com orgulho, porque eu queria que muitas outras coisas tivessem vindo depois de 2011, mas não vieram. Então, o que a gente tem? Finalmente, mais de uma década depois, a gente vê que os trabalhadores eles estão se unindo, todos nós estamos pressionando para que a gente entenda que existe vida além do trabalho, que uma escala de trabalhar 6 dias seguidos e ter um dia de pausa não é algo justo, não é algo humano, porque em algum momento a peça está rodando, uma hora a peça quebra. Coloca o teu braço para cima e fica com ele em pé e tenta ver quanto tempo você aguenta ele em pé. Vai ter um momento que ele vai cair. Vai ter um momento em que a nossa energia ela acaba. Muitos dos trabalhadores eles vão para o burnout, ou seja, a queima por dentro pelo excesso de trabalho. E o problema é esse. A gente não pode ser entendido apenas como peças substituíveis para que o empregador ganhe o seu lucro em cima do nosso trabalho. Nós temos que ser entendidos como seres humanos com direito a uma dignidade mínima. Ou seja, como esse movimento diz, é uma vida além do trabalho. Eu não vivo só para trabalhar, eu não vivo só para produzir para aquele que ganha lucro. Então, é dessa forma que esse movimento ele surge, ele vem, inclusive, com uma pessoa que foi candidata, né, a vereadora aqui no Rio de Janeiro, foi eleito, né, que é o ele também teve o apoio de várias pessoas, como a doutora Shimano, por exemplo, Patrícia Shimano, que tem um trabalho no TikTok muito legal, e a Érica Hilton veio, né, deputada, veio com essa proposta de emenda à Constituição, ou seja, a proposta dela é alterar a Constituição para reduzir esse limite, né, da jornada de trabalho e para fazer com que não exista mais uma escala em que sejam 6 vezes seguidas trabalhando. Ou seja, pode reduzir 5 para 4, mas o que é importante a gente pegar nessa minha introdução sobre o caso? É justamente isso, de que está havendo um movimento popular e as pessoas estão tendo que sambar fininho para conseguir não assinar esse projeto ou questionar alguma coisa. Inclusive, o meu termômetro de hipocrisia chama-se Tabata Amaral. Quando a Tabata sente alguma coisa dá problema, aí ela assinou por pressão, sinal de que a direita está indo para o nosso lado. Ou seja, esse é o termômetro que eu uso. Vocês podem usar também. Meu termômetro. E aí eu queria pegar primeiro, Ana, a primeira matéria. Eu vou falar das duas em seguida, mas eu quero pegar a primeira matéria para a gente mostrar esse contexto do que eu estou tratando. Vamos lá.
Vamos lá, escala 6x1. Congresso engavetou ao menos 9 PECs sobre a redução de jornada. Matéria de Kaique Alencar no UOL. O Congresso Nacional já engavetou ou mantém com tramitação parada ao menos 9 PECs, propostas de emenda à Constituição, sobre a redução de jornada de trabalho no Brasil, como a proposta da deputada federal Érica Hilton, do PSOL, contra a escala 6x1, que ela coleta apoios para ser protocolada na Câmara. O que aconteceu? A Câmara tem 3 propostas semelhantes arquivadas. Entre os textos arquivados, 2 empacaram na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e foram arquivados em 2003 e 2007, mesmo com pareceres favoráveis dos relatores Sigmaringa Seixas, do PT, e José Genuíno, do PT. O primeiro texto propunha reduzir a jornada de trabalho semanal no país para 35 horas semanais. A segunda citava a implantação de uma redução gradual. A terceira PEC, proposta em 2001 por Jonival Lucas Júnior, do MDB, foi arquivada sem nem ser distribuída para ter relatoria. Isso. Exato, Ana. Até aí tá bom, porque o que eu quero mostrar já é exatamente isso. Existe uma coisa chamada processo legislativo. Como é que é isso? Um deputado, senador, tem uma ideia, ou ainda junta assinaturas, ou ainda faz uma questão e apresenta um projeto para se tramitar. Acontece que, quando esse projeto ele é em favor dos trabalhadores ou é em favor da sociedade, normalmente ele esbarra. Por quê? Porque o Centrão, ele não quer ajudar o povo. Assim, os deputados que são eleitos aí, eles querem dizer que eles são a favor da família, só que eles são a favor da família deles, não da tua família. Então, é aí que começa o problema. Então, a gente tem um Congresso que sentou em cima de 9 processos desses. E agora, a deputada Érica Hilton está conseguindo fazer com que esse Congresso se movimente, mas não ela sozinha, é o povo junto com ela, e é isso que eu estou gostando, porque o povo tem que entender que a gente não é patrão, nós não somos milionários, nós não somos herdeiros de banco e etc. A gente precisa de trabalho, e se esses congressistas, digamos assim, prejudicarem a gente na nossa previdência, na nossa saúde, a gente que vai arcar com isso. Então, é importante que haja esse movimento. E aí, o que acontece é que, quando não há esse movimento, você tem um Congresso que senta em cima. Haja visto o imposto sobre grandes fortunas. Uhum. Quem não viu, eu fiz um corte aqui no Meteoro sobre isso 2 semanas atrás. Dá uma olhada. E aí eu quero pegar agora, então, a segunda matéria, Ana, para a gente mostrar um pouquinho do panorama sobre esse caso lá. Lembrando que, obviamente, emenda à Constituição vai para as 2 câmaras, para a Câmara dos Deputados e para o Senado Federal. Vamos lá, matéria no Valor Econômico por Rafael de Cunto e Marcelo Ribeiro. PEC do fim da escala 6x1 atinge número de assinaturas para ser protocolada na Câmara. A proposta precisava ser subscrita por pelo menos 171 deputados e, segundo a deputada Érica Hilton, atingiu 194 assinaturas. Isso que a matéria ali é das 11 horas da manhã de hoje, tá? Porque esse número pode ter mudado ao longo do dia. A deputada Érica Hilton, do PSOL, anunciou ter alcançado o número necessário de assinaturas de parlamentares para protocolar a proposta de emenda constitucional, que proíbe a jornada de 6 dias trabalhados para 1 de folga, a chamada escala 6x1, na Câmara dos Deputados. O projeto precisava ser subscrito, como falou, por pelo menos 171 deputados e atingiu 194 assinaturas. O número de apoiadores ainda precisa ser conferido pela Câmara, porque envolve também suplentes que estavam no mandato, mas deixaram o cargo para a volta de titulares e, por isso, não são considerados, já que vale o momento do protocolo. Segundo a assessoria da parlamentar, ela deve aguardar até o fim do dia por novas adesões e protocolar a PEC às 17 horas. Então já deve ter ido lá protocolar a Érica Hilton, torcendo aqui pela PEC. Com isso, ela começará
começará oficialmente a tramitar na Câmara e será encaminhada para a Comissão de Constituição e Justiça para debater a sua constitucionalidade. E aí a próxima linha é que é importante, tem uma questão importante aí, né? A CCJ, no entanto, é comandada este ano pela deputada bolsonarista Caroline de Tone, do PL. O partido faz oposição à PEC e dos 194 subscritores, apenas um é do PL, o Fernando Rodolfo. Essa é uma questão, Exato. né, Bruno? Exato. Vamos lá. Primeiro, eu quero dizer para vocês o seguinte, com todo o respeito, mas aqui eu vou falar também, essa deputada, Carolina Tome, ela, na verdade, ela não deveria nem estar ali, sendo bem sincero. Eu não sei o que ela está fazendo ali, porque ela não se presta ao serviço de parlamentar. O que ela coloca ali como propostas dela, ou propostas do bolsonarismo, são propostas anti-sociedade, anti-trabalhadores. Obviamente que ela vai querer empacar isso por interesses pessoais, não interesses reais de defesa da sociedade. Mas o que é claro, o que eu posso já deixar claro para vocês essa matéria ela já foi debatida em constitucionalidade e é constitucional. É uma alteração que beneficia os trabalhadores. Então, ainda que se você dissesse que é uma cláusula pétrea, o que não é, você pode, inclusive, reconhecer esse direito. Sendo que, lembrando que a emenda constitucional número 45, lá de tempos atrás, naquela emenda, tiraram o direito dos trabalhadores de negociar o dissídio coletivo de natureza econômica. Ou seja, o trabalhador não pode, pelo seu sindicato, debater na justiça o valor econômico do seu trabalho. Isso que, para mim, é um absurdo, mas isso passou. E se essa porcaria passou na emenda 45, isso que a gente está falando agora é inquestionável. Eles podem querer mexer o quanto eles quiserem, mas a questão é, a gente pode pressionar e cobrar. A grande questão é, a luta, ela está começando. Vai haver o protocolo, pode ser que haja um problema de uma assinatura aqui, outra ali, mas é por isso que você tem contagens a mais. É uma gordura a mais que você tem, que se uma assinatura ou outra não valer, você tem as outras ali e dá entrada. E essa luta tem que haver um acompanhamento toda semana sobre isso, tem que haver uma pressão, porque a CCJ ela tem que acelerar e votar isso, porque não existe argumento jurídico para dizer que ela é inconstitucional. Então, o CCJ tem que passar. Agora, a gente vai ter uma disputa tanto na Câmara quanto no Senado. Mas é aquele negócio, como a nossa Câmara dos Deputados ela é mais caótica, acredito eu que o maior trabalho que a gente vai ter é na Câmara. No Senado, não é que não seja caótico, mas é menos caótico que a Câmara, e aí eu acredito que as dificuldades sejam menores lá. Mas isso, obviamente, é uma crença, e eu acho que quanto mais pressão popular tiver, melhor. Bruno, só para alinhar aqui, primeiro vai para a Câmara, depois para o Senado, né? Isso, exatamente. Ela a deputada Érica Hilton, ela é uma deputada, ela está recolhendo o número de assinaturas para dar entrada na diretoria de protocolo, né, da Câmara. Eles vão receber, vai ser feita a análise pela mesa diretora se os requisitos estão preenchidos e será dada o encaminhamento para a CCJ da própria Câmara. E aí, a partir disso, vai começar toda essa tramitação. Geralmente, quando há uma proposta de emenda à Constituição, tem vezes em que eles fazem uma comissão mista para um determinado projeto. Não acho que vai ser o caso, mas tem vezes em que juntam senadores e deputados para discutir determinado assunto. Esse, especificamente, não tem mistério. É muito simples. É constitucional e pronto. Se você vai querer que isso valha ou não valha, é uma outra discussão. Mas constitucionalidade, isso não tem mistério nenhum. É constitucional.
Eu vou tentar ser bem breve no meu comentário, porque a gente já passou do tempo aí, mas a gente tem uma situação aqui que é muito favorável, a meu ver, assim. A gente tem um projeto que está pautado de uma maneira tal, e isso é uma coisa que a direita, a extrema-direita fazem com muita frequência, a gente já se ferrou muito com isso. Pautar um projeto de maneira tal que ou ele passa, ou se alguém se opuser a ele, se alguém falar, não quero que passe, queima a cara. Então, é uma situação de ganha ou ganha para a esquerda nesse caso, assim, né? Porque quem vai querer barrar, aí presumindo que quem vai querer barrar seja a direita e a esquerda. Seja esperta, seja esperta. Presumindo que quem vai querer barrar seja a direita, eles queimam a cara fazendo isso, porque para todo mundo, isso já está virando uma coisa muito clara, que esta é uma proposta que é a favor das pessoas. Eu não vou nem dizer do trabalhador, porque o termo está carregado para algumas pessoas. É a favor das pessoas, do seu tempo livre, de ter descanso, de ter família, de ter formação, de ter qualidade de vida. Se o cara falar, não quero isso daí, queima a cara. Então, ou passa, ou queima a cara de quem bloquear, hein? Sabendo jogar dá certo, gente. Vamos lá. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui. Bora lá. Em 5 segundos, porque já estouramos o tempo. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final. Quero aproveitar esse momento para convidar você para conhecer a nossa maravilhosa TV Cringe Brasil, nosso segundo canal aqui no YouTube, onde a gente está falando, entre outras coisas, sobre ricos, muito ricos que querem fundar o seu próprio país. Além de querer fazer você trabalhar em escala 6x1, eles pegam todo o dinheiro que sobra para eles, porque a gente está trabalhando que nem os condenados, e querem fundar os próprios países com as suas próprias leis. Para quê? Spoiler, para pagar menos imposto. Fica lá a dica para você conhecer na TV Cringe Brasil, mas só se você quiser. Vamos lá.